Fala galera, muito bem-vindo a mais um podcast Geração Cast, que vocês sabem muito bem que nesse podcast a gente traz histórias só de pessoas que vêm para inspirar vocês. Hoje, na minha bancada de co-host, está aqui minha amiga Silvana Rosa e a gente vai também entrevistar um casal com muita história de sucesso, que é o Mendes e a Regina Mendes. Posso saber já de cara, posso perguntar qualquer coisa aqui, né? Vontade. Silvana, você me ajuda nessa a desvendar esses mistérios aqui? Então, bora lá, já dar o primeiro start. Mendes, hoje eu quero saber o segredo de virar milionário em vendas, viu? A gente quer desvendar esse, você vai contar tudo para nós? Tudo. Mas essa história de vendas que a gente já vai abordar aqui, entre outras coisas que a gente vai conversar. Em off, a gente estava falando aqui uma coisa que me toma muito, que é sobre viagens, culturas, vocês conhecem vários lugares do mundo e tudo mais, só que quem vê vocês falando isso não imagina a origem da história de vocês, né? A gente aqui falando de Paris, falando de Orlando e tudo mais, mas não imagina que vocês vieram da roça, é isso mesmo? Isso mesmo. Como é que foi esse começo? Conta aqui pra nós. Eu nasci no interior do Paraná, em Arapongas, e logo aos 2 anos de idade, né, meus pais contam que nós fomos para Chateaubriand, e era no meio do mato, né? E muitos anos lá sem energia elétrica, sem água encanada, morava no sítio. Depois, próximo dos 9 anos, quando eu já estava estudando, a gente passou uns 2 anos indo, enfrentando 4, 5 quilômetros a pé para poder estudar as primeiras séries, né? Saía de madrugada e chegava, já tinha que voltar correndo para trabalhar. Aí meu pai adquiriu uma propriedade mais próxima de um bairro que já tinha energia e começou a melhorar. Mas eu fiz muito trabalho de escola ali na base da lamparina, né? A gente brincava, colocava a mão assim, criar aquela fuligem, né? Eu também fazia isso. Como é isso? Como é? Fuligem. Lamparina. A lamparina é um botijãozinho. Eu sei o que é lamparina, mas eu não sei o que é que você... Aquela fumaça. Daí tem a fumaça. É o que é a fumaça preta. É, fuligem. Eu desenhava na mão. Isso. Eu não sabia disso. Inclusive eu lembro quando veio o lampião a gás, nós fizemos uma festa que parecia que a gente tava morando, acho que em Las Vegas, né? Porque começou a iluminar tudo. Mas assim, foi no início tudo na roça, é uma vida bem sofrida ali na roça, mas é gostoso, né? Não arrependo de nada. Mas o teu início também foi assim, na roça, com essa história de lampião também, tudo assim? Foi, eu também nasci na roça, eu nasci na cidade de Assis Chateaubriand, que é a cidade também onde ele foi criado, né? E nasci ali sim, na roça, ali com os meus pais, meus avós. A gente morava num sítio que eram 9 casas, né? Meus tios todos, meus avós e a casa dos meus pais. Qual a só a família de vocês? Isso, só a família da gente, era bastante casa. E ali foi onde eu me criei, sim, minha infância toda, né? Foi ali. Teve um intervalo dos meus 4 até os 10 anos que eu vim para Sorocaba. E o meu pai veio para cá, mas depois os meus avós não se aguentou da gente ficar morando aqui. E pediu pra gente voltar para lá, a gente voltou, então foi onde depois dos 10 até os 18 anos eu sempre morei na roça, trabalhava na roça, né, ajudava meu pai, porque a gente é uma família, meu pai teve só eu e minha irmã, né, meus pais, de filho, então ele não tinha ali um menino ali para ajudar ele na roça, então era eu que era ali o braço direito dele. Mas fazer o que na roça? Tipo assim, porque quando você fala roça, eu penso em capinar. Carpinar, é isso mesmo, eu carpinava. Sim. Plantar feijão, plantar soja, algodão, tudo isso mesmo. Meu pai tinha um pequeno plantio de Até arroz, roça, onde era no brejo, e a gente tinha que ir ali arrancar os matos. Algodão, trabalhei muito com algodão, raleava o algodão, porque assim, a máquina plantava o algodão, aí nascia muitos pezinhos junto, então você tinha que ralear, deixar entendi, deixar certinho, só o algodão lá, tudo certo. Então, ralear algodão e depois colher algodão também. Então, e esse ralear algodão era um difícil tão doloroso, assim, né? Que às vezes você pegava assim uma carreirinha de algodão plantado para ralear, que ralear? Tem 5 pés em 20 centímetros, você tinha que deixar um cada 20 centímetros. E eu não suportava a dor nas costas, eu amarrava alguma coisa no joelho e ia ajoelhado para poder fazer o trabalho. O dia inteiro enfrentava assim. Rapaz, e o sol a pino, nessas coisas todas, porque todo o sul, pelo menos a temperatura ajudava vocês. Não, porque no inverno, eu nasci numa roça, onde que até meus 15 anos, até eu sair de lá, eu nunca tive acesso a nada elétrico. Então eu tinha poço que nós íamos lá, quebrava o gelo para poder buscar o poço de água com balde, para poder abastecer a casa, para tudo, para higiene, para tomar banho. E daí no inverno a gente tinha que fazer uma negociação. Ou a gente esquentava a água e depois tirava a roupa, ou tirava a roupa e depois esquentava a água e tomava banho. Mas você tem quantos irmãos?
Eu só tenho uma irmã, igual ela. Aí, e também, então, tu fazia esse trabalho... Eu era o menino né? da casa pra poder fazer tudo. Era bem bruto mesmo, para você ter uma noção, a gente não tinha banheiro dentro de casa. Era latrina lá Mas fora. o nosso Era lá chuveiro fora. era chique. Ah, O nosso era. chuveiro era chique. Você já diga conheceu lá. o O dela já era. chuveiro? Meu demorou um pouco para ser chique igual o dela. É Como um era o teu? balde, um Eu balde. tinha inveja dos meus vizinhos que tinha isso aí. Era um balde, e aí eles faziam tipo um chuveirinho mesmo, assim, furadinho, e aí tinha a torneirinha. Então a gente esquentava a água, colocava dentro desse balde, Subia, puxava com uma uma cordinha, Isso. e aí você ia regulando ali a água. Aí pra tinha que você tomar tomar banho rápido, senão acabava É. a água, né? Aí a gente ia balançando o balde, né, pra ver se tava acabando a água. Então, E nosso sabe chuveiro o era que era chique. engraçado? Que ela era só meu duas Deus. filhas, né? A nossa, a gente morava em 10, 12 irmãos. É, aí- E formava aquela fila para tomar banho. E sempre eram os mais velhos primeiro, né? E eu, como era um dos mais novos, ficava por último. E eu tinha medo de escuro. Imagina a situação, né? E ali eu ficava torcendo para alguém ficar ali para mim tomar banho rápido, para voltar para dentro de casa, porque eu tinha medo de escuro. Mas eu tinha que enfrentar, não tinha medo, que não poderia dormir sujo, né? Mas aí Mas, vocês, em qual... Aí vocês se conheceram, né? Sim. Se conheceram quantos anos? Eu conheci ele com 15 anos. É, Com 15 eu anos. trabalhei numa cooperativa, eu trabalhava na roça e teve um período, depois que eu perdi meu pai, eu trabalhei numa cooperativa por 3 anos. E ali tinha um time da cooperativa de futebol e a gente disputava campeonato, levava, eu não jogava, nunca joguei bola, levava o pessoal e nesses campeonatos de futebol eu conhecia a Regina. Porque como a minha família era muito grande, a gente tinha o nosso próprio time de futebol. É. Então a gente tinha o time das mulheres e tinha o time dos homens. A Regina jogava bola. Joguei futebol, jogava futebol. É. E aí a gente se conheceu assim, em campo de futebol. E aí vocês se conheceram, começou uma Sim, paquerinha começou e uma daí... paquerinha. Não, eu vou contar um pouco melhor essa história aí. Porque a história de vendas de vocês começa pós-união, Isso. Pós-união. não É antes, que né? pós-união. nós Ah, tá. conhecemos o PEX no futebol, mas foi numa festa, numa igreja, e eu e um colega nós fizemos uma aposta quem que arrumava uma namorada primeiro. E eu já tava de olho assim na Regina, eu eu. falei, vou ganhar essa aposta. Eu sou muito competitivo, né? Ah. E nesse dia, né? Ah, entendi. Então não foi amor, foi aposta. Foi Gostei aposta. Você disso. viu, né? Ah, Você viu, né? gostei E eu caí. disso. Aí Igor gostou ali também. E eu caí É com que eu Igor. apostei com ele que quem arrumar sua namorada primeiro não ia pagar a despesa então foi da com festa. dinheiro ainda Foi por a cima. festa, Foi né? aposta mesmo. Eu aposta. ganhei a aposta e ganhei o coração da Regina aí, ó. Rapaz, Tô gostei. pagando até hoje a aposta. Tá pagando a conta até hoje. aí do caso, aí tu ganhou a aposta porque foi lá. Conquistei ela primeiro. Aí eu arrumei a E namoradinha eu lá, achando né? que era amor, Pex. Aí vocês, depois de unidos, né? Se Sim. casaram e tomaram a decisão de vir para De São vir pra Paulo. São Paulo. Deixa eu contar um Pra pouquinho São aqui. Paulo. Foi assim, nesse intervalo que eu trabalhava nessa cooperativa, teve um ano que os meus irmãos começaram a questionar que eles trabalhavam no sol e eu estava na sombra. E aí eu tive que tomar a decisão eu estava namorando com a Regina. E aí eu tomei a decisão de sair dessa cooperativa. E teve até manifesto das pessoas, né, de amigos da Regina, para mim não sair dessa cooperativa. Era um bom salário lá para a região, acho que era um segundo melhor salário da região. E eu falei, não, eu vou sair. E por uma infelicidade, nós perdemos um ano da roça tudo com seca. Aí chegou no outro ano, perdemos tudo com geada. E aí nós tomamos a decisão, eu tomei a decisão de vir embora, eu fui chamar a Regina para vir embora comigo, né? E ela deu uma de difícil, falou que sem casar, ela não vinha embora. É E aí- lógico, já tinha me conquistado por causa de uma aposta. E eu penso que é assim. E aí ela foi lá e comprou com o pai dela e combinaram tudo lá, sem eu saber de nada, né? E eu fui lá pedir pro pai dela para deixar ela vir embora comigo para São Paulo. O que aconteceu, Regina? Como que foi a história Não, de eu São combinei com meu pai, né? Eu falei, pai, ele quer que eu vou embora com ele para São Paulo, mas sem casar eu não vou. E o senhor não deixa? Aí meu pai falou, tá bom. Aí ele chegou lá para falar com meu pai falou, não, ó, a Regina é uma menina... Eu era na época da igreja, era coordenador de grupo de jovem, essas coisas 18 tudo. anos. Isso. Eu também E- era, mas aí o amor, na vontade de trazer ela, Aí- falou mais alto, né? Eu falei, meio que a pai... gente não tá muito acreditando nessa história do amor, não, porque ainda É, ficou meio tá assim, meio né? difícil, Vamos lá, é. vamos desvendar essa história. Aí eu falei, não, pai, eu não quero ficar mal falado aqui na cidade, não. Eu só vou embora se casar. Bem coisa do interior. Bem mesmo, coisa né? do interior. Minha mãe difícil, falava né? muito pra mim. Tua mãe falava isso? Fica mal Minha mãe falado, falava não. assim, não dança 3 músicos mesmo guri no baile porque vai ficar mal Vai ficar falado. mal Esse pessoal de falado. hoje- Ficava. O pessoal de hoje não Mas sabe. Mas era mesmo? No Era coisa dos CTG, pais de vocês? Ou no era... CTG. Ficava de Não, fato? Tinha ficava. isso? As pessoas ficavam falando. No CTG, se o menino dançasse 3 músicas seguidas com você,
e te convidava pra ficar, que era no meio da pista ficar, era tipo meio com uma letrinha de que tava namorando. Então a gente nunca aceitava, dava carão às vezes pro cara quando vinha o terceiro convite pra não dançar com O Pex, o pessoal de hoje não sabe como que é gostoso quando você começa a namorar, que você vai namorar escondido dos outros pra não ver, vai no escurinho namorar. Hoje não tem disso, Hoje não. não tem disso, Não não. tem, não tem. Vixe, namoramos muito escondido. Aí tu fez essa trama aí com... Fiz com meu pai. Aí tu caiu. bem- Caiu. Caiu. Aí eu dei o troco, Eu que era né? esperto, Pois é, tá caí, vendo aí? né? Dei o Tá troco, vendo? É. caiu. Aí daí casaram. Casamos. E aí eu vim embora para São Paulo. No dia de vir embora, passei com o caminhão com a mudança e deixei a aliança com ela, né? Foi aliança de É, noivado. e vim embora. Fui embora. E aí só que eu não tinha nem dinheiro para voltar para lá. Eu tinha conseguido comprar uma casa para minha mãe aqui com dinheiro de um Fusca e de um Passat que eu tinha de colheita dos anos anteriores, né? E eu tinha vontade de ir para lá. E eu lembro que eu recebi uma carta. Eu ficava ansioso esperando para chegar uma carta dela. Não tinha telefone, tá, Não gente? tinha telefone na Se época, comunicava né? por carta. É. E aí eu saí, encontrei o carteiro, pedi para ele, tem uma carta para tal endereço? Tinha. Eu sentei assim na guia, né? Lá no Paraná fala meio fio, né? na rua. Mas Eu ficava chorei assim, lá lendo a carta que ela mandou para mim. E eu ia casar, tinha marcado o casamento para o mês de agosto, né? 22 de agosto. Ninguém casa no mês de agosto. Lá nós casamos no mês de agosto. Por que no casamento de agosto? A turma fala que é desgosto. Ah, tá. Não, já falo, Acho que pode falar. até hoje, quando a gente vai em algum evento da igreja assim, que chama os casais de agosto, só vai eu e a Regina, só, mais ninguém. É. E aí eu não tinha dinheiro para ir para lá e um político, um candidato a vereador, conseguiu para mim a passagem para mim voltar lá. E eu fui um mês antes do nosso casamento, né? Ele chegou Voltei lá, lá em casa. e fomos preparar o casamento, mas preparar que jeito? Sem dinheiro. Sim. Eu consegui um primo, um rapaz que casou com a prima dela, emprestou o terno para mim casar. Casei com esse terno. A avó dela deu um boizinho, né, Regina? Foi. Não sei quem deu outro boizinho. Meu pai. Fizeram Dois pra festa. matar Pra e matar, fazer... fazer a- o churrasco do Fizemos casamento. churrasco, né? Fizemos uma festona, né? Foi... De época Não era sei uma que culpa que festona. tinha o boi para matar o boi, né? Ah. Mas, coitado. Mas matamos o boi para o nosso casamento. E aí casamos e viemos embora com o dinheiro da passagem para morar junto com a minha mãe nessa casa. Mas é difícil você morar junto, né? No início de casada. Aí tinha um cômodo na frente que não tinha reboque, não tinha, era no contrapiso, aquelas telhas de eternite bem fininha, que chovia, molhava lá dentro, não tinha banheiro lá dentro, a nossa janela era um pedaço de madeirite encostado, bem na divisa da rua, assim, o pessoal sentava para fumar maconha, vinha às vezes fumaça dentro de casa, uma dificuldade Sério? imensa, mas nós passamos 2 anos dentro desse cômodo, né, Regina? E eu que nunca tinha visto isso na vida. E fomos procurar emprego, Não vejo o quê? Maconha, tá falando? Maconha, né? não Ah, tá. tinha eu também visto. não conhecia. Ah, tá, porque o Mendes tive. o Mendes estava com receio de alguma palavra em inglês. E ele foi falando, tu falou umas 10 palavras que eu não sei o que eu falou, me perdi nessa história Olha, toda. qual que é? Contrapiso, madeirite, uma telha de não sei de quê. Mas eu fui imaginando alguma coisa aqui na casa minha bem cabeça. bruta mesmo, sem Casebre, acabamento. casebre, casebre. imaginando isso, assim. Nossa, meu pai do Porque tu céu. foi falando assim, eu fui dizendo assim, rapaz, ele tá falando outra língua pra mim. Mas eu tenho uma pergunta que eu tô aqui, porque tu falou assim, eu perdi a colheita pageada e um outro ano por causa da seca. Quando que fala tem assim, no sul a gente faz 2 safras. então, é isso que eu ia te perguntar. Quando diz Isso. assim, eu perdi um ano, um ano inteiro? Tipo assim, Isso. Assim, ó, é que 6 quando- meses se uma você planta plantação. soja, Ah, tá. Se você planta soja, a gente planta antes do Natal e daí colhe em abril a soja. Daí logo em seguida você ara a terra para poder plantar a plantação de inverno. Que é trigo. No sul, se Ah, planta tá. trigo. a mesma terra, né? A mesma Mesma terra. terra. Planta duas coisas diferentes, no casa sul que... se planta trigo, aveia e sorgo no inverno. Porque Tu plantou isso? sim. Certo. Aí daí vocês, por causa de geada e seca, perderam 2. Sim, Duas. nós perdemos. Aí deu uma Eu desequilibrada falo que nós financeira legal, É, é por isso que... muito. né? Eu falo que a gente não tinha nada e perdeu tudo. Conversa de doido, né? É bem isso. Passou 2 anos morando nessa casa aí, nessa descrição que vocês falaram, que eu não sei repetir. O Aí, Casebre. dá, pronto, é Casebre. casebre. E daí? E aí nós chegamos, fomos procurar emprego. Eu lembro que no primeiro dia que nós fomos procurar emprego, né, nós ouvimos, né, dentro do ônibus que alguém estava contratando no supermercado Alvorada, em Campo Limpo, né? E aí nós descemos, né, Regina?
E a Regina chegou lá para procurar, para falar sobre o trabalho, que era para a mulher que tinha, né, operadora de caixa. Ela foi pedir informação para a primeira pessoa, era um mudo. E eu fiquei dando risada dela, escutando a pessoa lá. E a pessoa, ela preencheu a ficha, né, Regina? Conta aí agora você. Aí essa pessoa direcionou a uma mulher chamada Maria. Essa pessoa trabalhava no supermercado? Trabalhava no supermercado, que era a fiscal de caixa. E aí ela só me deu uma olhada assim, de cima e embaixo, eu falei, pronto, essa mulher já tá me medindo, meu Deus. E aí ela me deu uma ficha para preencher, né? Acho que se eu pegar essa ficha hoje, nem eu consigo ler de tanto que eu tremia para preencher. A Regina nunca tinha entrado dentro de um banco. Nunca tinha, né? E aí preenchi essa ficha, isso era 10 horas da manhã. Aí ela veio, olhou minha ficha, me deu mais uma medida assim de cima e embaixo. Daí falou, olha, eu gostei daqui da sua ficha e tal, você vai começar a trabalhar agora. Eu falei, agora? Como agora? Ela falou, a gente tem uma turma que entra 10h30, você vai entrar nessa turma. Aí eu olhei isso era 10h20. Aí eu olhei bem pra ela e falei, moça, eu posso ir na minha casa comer? Porque eu tô sem café da manhã e eu não tenho dinheiro pra comer alguma coisa aqui. Daí ela falou assim, não, fique tranquila, você vai entrar na turma das 10h30 e meio-dia a gente libera você pro almoço e aqui tem almoço e você vai comer. Aí eu falei, tá bom, né? Aí me tranquilizei um pouco, só que eu tava desesperada, porque como eu nunca tinha trabalhado, e aí eu olhei bem pra ele, eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, não me deixa aqui não. Tipo assim, socorro, tava pedindo socorro, que eu não queria, eu tava com medo do que ia acontecer, era muito novo pra mim. E ele falou, não, amor, a gente vai precisar trabalhar, então fica, você tenta e aí a gente vê como que vai ser. Aí, tranquilo, fiquei, eles me colocaram pra uma moça me treinar, né? Era 3 dias de treinamento, com 1,5 dia eu já aprendi tudo e já no segundo dia... Não, tô interessado no almoço, aí chegou a hora do almoço e aí? Ah, nossa! Porque foi tanta expectativa pra esse almoço, Esse almoço, eu fiquei... sim. Não sei se é porque eu tô morrendo de fome aqui agora, aí já tô... Rapaz... E, assim, realmente, eu tava com muita fome, porque a gente saiu de casa, acho que era umas 6 horas da manhã, uma vizinha deu um passe, que naquela época era passe do ônibus, né? A gente não tinha pra ir, uma vizinha que não deu era cartão, não era dinheiro. Passe pra gente ir procurar emprego. Deu 2 passes pra mim, 2 pra ele. Um vale transporte o passe. No caso, seria o vale transporte. Então, a gente não tinha nada, não tinha. E aí, chegou na hora do almoço. E eu toda envergonhada, né? Mas aí, a moça que colocaram pra me ajudar a ensinar, uma menina que eu tenho amizade com ela até hoje. Eu tenho amizade com ela, a Silene. E ela falou, não, fica tranquila, eu te ajudo, eu vou com você na hora do almoço e tal, né? Eu falei, eu tô morrendo de vergonha, eu falava pra ela. Mas aí, tudo bem. Aí, nesse supermercado, tinha uma cozinha. E a dona Adélia, eu lembro do nome dela até hoje, então ela fazia o almoço para servir os funcionários. E aí era uma mesona assim, a gente sentava e ela servia a gente. Eita, coisa boa. E o almoço foi bom? E era frango. Era frango, arroz e uma salada. E não dá pra esquecer o frango dela, porque ela colocava muito cominho no frango e eu nunca tinha comido cominho na minha vida. Era um tempero que não Tu sabe, não assim, eu não sei se é uma... Eu tô com vontade de fazer uma pergunta a vocês três aqui, mas vai parecer uma maldadezinha, mas não é não. Pode fazer? Pode. Qual foi a primeira vez que vocês tomaram banho num chuveiro? Eu lembro disso. Nossa! Então. Dia 13 de fevereiro. Não, mentira. Verdade, porque foi o dia que eu saí da roça. Nossa, Do interior até Porto Alegre, das 7h30. A gente chegou às 3 e pouca da tarde até descarregar o carro. E a minha tia falou assim, filha, vai tomar um banho? E eu fui lá e separei minha roupa, fui no banheiro e fiquei olhando pro chuveiro. Como é que liga isso? Daí não tinha nenhuma bacia pra me encher. E daí eu liguei o chuveiro e daí eu tinha viajado com o cabelo preso, tava com o cabelo melado, sabe? Suado e tudo mais. Daí eu liguei o chuveiro e a primeira sensação, tá da minha palestra todo mundo. A sensação de tomar o banho de chuveiro é de se afogar. A água caindo no rosto, de se afogar. Sem parar, aquela água no fluxo, né? E assim, rapaz, é horrível. Olha, que O meu bacana. foi em 77, não lembro o mês, mas foi mais ou menos em 1977. Mas também foi meio rápido o banho. Porque a gente veio assim de uma crença de muita escassez, né? E os pais ficavam assim, anda logo, senão vai gastar muita energia. Acaba com esse banho rápido, né? Então, não foi aquele banho. É diferente. Hoje a gente pode tomar banho tanto e esse que dia quer, foi a primeira né? vez também que eu tomei banho de chuveiro e usei shampoo. Porque lá na roça a gente fazia... Shampoo, sabão de soda. Era sabão de barra. Com o resto da gordura que a gente batia. Daí tinha o sabão branco. Torresmo. Sabão branco e o sabão para lavar roupa. Escuro, Que o de branco era de coco, que ele falava, de botava álcool, ele ficava mais transparente.
Aí esse sabão aí era pro cabelo, pro Tudo, corpo? tudo. Era sabão de soda, feito Eu no sei, tacho. A mãe da gente entendi. fazia o sabão. Era cheiroso. Não era. Eu estou me Não sentindo era. tão rico aqui perto de vocês. Sim, E olha que eu tive. E olha que Você nasceu no Nordeste. e olha aí, que eu né? sou nordestino, cheguei uma época de morei nas ruas e tudo mais. Só que assim, eu nunca entrei num ônibus na vida. Eu nunca peguei um ônibus. Então, vocês estão me contando aqui essas histórias, assim, eu tô riquíssimo nessa mesa. Mas na verdade, eu tô assim, indo na história de vocês, me divertindo junto, porque é uma história de superação que vocês Sim, três estão contando sim, aqui, né? E a gente fica se perguntando hoje como talvez existe uma geração talvez mal agradecida que não consiga reconhecer tudo porque essas histórias que vocês estão contando aqui, vocês estão contando, obviamente, mas tudo que veio após, imagino eu, os países, todas as conquistas, tem um sabor de vitória Nossa, diferente. Tem ou não tem? Muito diferente. Vocês fazem até hoje em dia, assim, olha para uma coisa, assim, meu Deus, imagina lá atrás, quando não se tinha nada disso. Eu nasci numa colônia Muito. alemã, então eu não era muito aceita dentro do recreio para brincar, porque eu sou Schwarz. Ah, Eu sou negra, ah. lá dentro da comunidade. Não, mas isso é verdade? É verdade, não Ah. tô zoando. Fui criada na colônia alemã. Eu vou te mostrar depois a foto da Não, minha tipo, mas sobrinha. dizendo que tu é negra. Eu sou negra no Schwarz. Eles são também Perto conhecem. deles lá. Ah, tá, ok. É que assim, quando você tá na colônia alemã, é difícil. E daí eu me escondia na biblioteca rural. E lá tinha Barça, tinha um monte de livro que eu viajava no mundo. Só que daí eu fiquei curiosa para saber o que era o mundo, a Terra, essas coisas. E daí eu descobri que tinha um globo terrestre lá meio douradão, assim, meio cobreado. E lá mostrava em alto relevo os 5 continentes. E eu tentava achar onde que eu tava. Um dia eu perguntei pra uma professora, ela mostrou, a gente tá na América Latina, a gente fica mais ou menos aqui, não dá para saber onde que a gente tá. E eu percebi que existia 5 continentes habitados. E daí fui pra enciclopédia, e daí na enciclopédia eu entendi a Guerra das Conquistas, a Guerra das Religiões, todas as divisões, por que na América nós falamos português e por que os outros países falam espanhol. Toda essa história, se um dia você quer conversar, eu converso com você. E daí, assim, eu sempre ficava sonhando que talvez um dia eu conhecesse países daqueles outros alto relevo que eu passava a mão no globo. Sim. E cada vez que eu vou viajar, eu lembro, cara... Tu lembra Isso dessa aí. história? Então, essa era minha questão. Banho de chuveiro. Banho de chuveiro. Lembra ou Nossa, não lembra? O primeiro banho de chuveiro eu não me lembro assim, que nem a Silvana, de data, não. Mas foi quando a gente veio pra Sorocaba, né? Que os meus pais veio um tempo pra Sorocaba. você e teve isso na infância, eu naquela tive janela. isso, né? tive tá, essa janelinha. Então aqui era banho de chuveiro. Mas eu fiquei assustada, assim, eu era pequena, mas eu fiquei assustada, né? Porque não conhecia. E depois o retorno pra lá. Quando a gente retornou pra lá, aí os meus avós, os meus tios já tinham chuveiro lá. E aí eu não fiquei mais no baldinho, não. Hoje, o que é que vocês consideram um luxo? Nossa, eu poder... Eu digo luxo financeiro, tá? Não assim, saúde, eu não quero isso não. Eu quero Sim, luxo não, financeiro. luxo financeiro hoje, É família. eu poder ir no mercado e comprar tudo que eu tenho vontade de comer. Tipo assim, porque eu passei muita vontade, né? Não passei fome. Fome a gente não passava, porque no sítio tinha as coisas para comer, alimento. Mas eu passava muita vontade de comer, tipo um Danone. Até hoje eu sou louca por Danone, entendeu? Então, eu acho isso, assim, um luxo. Você poder ir no supermercado e passar nas prateleiras e pegar o que você quer comer. O que os seus filhos gostam de comer. E isso falando de alimento. E ir num restaurante hoje e sentar com a sua família. E sem olhar o preço, né? E sem olhar ali, como se diz, o lado Direito, né? do cardápio, né? Então, isso para mim é um luxo. Eu quero Eu fazer, poder fazer uma viagem. essa mesma pergunta a vocês dois aqui, mas eu quero empatar com outra pergunta para você finalizar essa parte aí. Você falou que você considera um luxo comer as coisas que você tem vontade de comer.
Então, por consequência, talvez você considere um grande prazer na sua vida ver as pessoas que você ama como filhos e tudo mais, você poder realizar já isso para eles, ainda que eles não entendam quão isso foi grandioso para você. Imagina você dar um Danone a um filho e se ser uma coisa normal para ele e você poder realizar quando você, na verdade, na sua infância você não teve isso, você considera que é um prazer realizar isso para a sua família? Eu considero, sim, um prazer. No entanto, que eu tenho, pode ser que eu traga isso por essa questão. Se qualquer pessoa, principalmente se for da minha família, se falar assim, nossa, vontade de comer tal coisa, eu vou dar um jeito de fazer para poder passar para aquela pessoa. Fácil, né? Aquela pessoa. Eu lembro que o pai comprava um engradado de guaraná e era uma por pessoa, mas comprava assim na época do Natal e ficava ali escondido debaixo da cama por 30 dias e aquilo era nossa, uma tortura pra gente. A gente queria pegar e não podia. E a gente era tão racionado que a gente fazia um furinho com um prego na tampinha, Pex, e ficava apostando com o outro irmão, vamos ver quem que acaba primeiro, só pro outro acabar primeiro e a gente ter o refrigerante depois para beber. Mas esse Guaraná que ficava lá esperando... O dia do Natal. Não, beleza, mas aí não tinha ninguém que... Não, Deus me livre, os pais eram bravos. Tem isso também. Se sumisse um de lá, era 24 no engradado, no dia do Natal tinha que estar os 24. E para gelar esse, sabe como que fazia? Colocava dentro de um balde, descia dentro do poço, ficava na água lá no frio, lá dentro do poço, para poder refrigerar o refrigerante. Hoje tem aí de 2 litros. Eu não tomo refrigerante hoje, né, por opção, porque eu sei o mal que faz à saúde, né? Mas Danone, maçã... Não, eu ia perguntar para você o luxo. Luxo o quê? O que é que você considera um luxo que você ainda não se adaptou? Eu tenho uma coisa assim minha que eu não me adaptei. Mas eu vou contar para contextualizar. Por exemplo, assim... Como eu trabalhei com minha família durante muito tempo, e lá era um trabalho que eu tinha que chegar, é fábrica, então, ficando num distrito industrial, portanto, muito longe da cidade, então a gente tinha que se levantar muito cedo para poder estar na fábrica em horário normal, por ser muito longe, trânsito e tudo mais. E voltava muito tarde, pegando trânsito e tudo mais. E eu via meus amigos de escola, de faculdade e tudo mais... fazendo assim, eu via meus amigos saindo, postando coisas, fotos e qualquer coisa assim, lá de tarde numa praia, ou combinando de almoçar. Vamos almoçar hoje em algum restaurante e tudo mais. E apesar de ter o dinheiro e tudo mais, mas eu não tinha essa liberdade geográfica de poder ir. Entendeu? Eu não tinha essa liberdade geográfica de poder ir. Então, hoje em dia, a pessoa dizia assim, Pex, uma quarta-feira, bora ali almoçar? E eu simplesmente saí aqui do meu trabalho e tudo mais, apesar de ter toda essa estrutura, e eu simplesmente ia almoçar lá com você, isso eu considero um luxo na minha vida, de tanto que eu vi meus amigos fazer isso e eu não poder nunca. Entendeu como é que isso está em mim? Mas eu quero saber de você. Fala. Eu acho que isso mesmo, o luxo é a gente ter acesso tão fácil nas coisas hoje, né, de ir no restaurante, eu poder escolher o restaurante que eu quero comer. Foi esses dias, eu tive o privilégio de almoçar lá em Las Vegas, no Benihana, né, aquele restaurante, né? E aí tinha um amigo do Paraná que estava aqui em São Paulo e falou assim, é o aniversário dele, vamos comigo almoçar lá no Benihana aqui em São Paulo? E nós fomos, né, Regina, lá. E quando que a gente poderia fazer isso? Então isso é luxo, né? Isso é gostoso. Então, isso é aquela história que você entra e hoje em dia, mas ainda assim você sabe, eu tenho um segundo luxo também, Regina, que é comprar roupa. Comprar uma roupa, por exemplo. Tem uma história legal da roupa. Fala aí. Porque eu não podia. Por exemplo, eu trabalhava na roça naquela época, só que eu não era remunerada, né? Não era remunerada. Então, às vezes eu ia trabalhar para alguém junto com meu pai, porque eu falava, não, essa pessoa vai pagar, e aí eu vou comprar uma roupa. Aí chegava no fim das contas, essa pessoa vinha e pagava meu pai com trabalho também. E aí, adeus. Então, não era remunerado. Então, eu sempre tive muita vontade de comprar uma roupa e eu não podia. Então, hoje, quando eu faço isso, para mim também é um luxo. É um luxo. Até teve quando a gente foi... Porque a gente tem várias equipes de vendas, né, hoje. Então, a gente tinha uma equipe lá na minha cidade, no Paraná. E a gente foi lá para dar treinamento para eles e tudo. Aí eu falei para ele, eu quero realizar um sonho hoje. Eu falei para ela, pode comprar tudo que você quiser. Aí ele falou assim, que sonho você quer realizar? Eu falei assim, eu quero entrar nessas lojas, que foi a loja que eu passei a minha infância, a minha adolescência, que eu tinha tanta vontade de entrar e comprar uma roupa e eu não podia. E eu quero realizar esse sonho hoje. Ele me largou na avenida lá e falou, pode ir, vai.
E aí eu realizei esse sonho, sabe? Foi assim, para mim foi uma coisa assim muito luxuosa eu Mas poder foi fazer tão isso. legal que enquanto ela comprou tudo que ela queria, eu fiz uma venda para vendedora. Foi mesmo. Eu fiz uma venda para vendedora. Tu me deu o gancho perfeito de eu entrar na parte de vendas. Onde é que venda entrou na tua vida, na vida de vocês? A gente não sabia, né, que era venda, mas eu dos 7 ou 8 anos de idade, Pex, a gente, como a Regina disse, a gente não tinha dinheiro, não tinha como comprar roupa, não tinha como ir no restaurante, mas tinha muito alimentos. Então a gente plantava ali na nossa chácara, no nosso sítio, e eu pedi autorização para o meu pai se eu poderia plantar alguns canteiros a mais para mim. Então ali tinha alface, tinha repolho, tinha couve, tinha pepino, às vezes tinha mandioca, e eu pegava esses produtos, colocava numa bacia e ia para a cidade vender. Então, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu já estava vendendo, embora eu não sabia como que funcionava a venda, né? Sim. E aí, nós viemos para cá, como disse para você, e eu fui também trabalhar num supermercado. Ela trabalhou um período no supermercado e eu também trabalhei no supermercado na rede Pão de Açúcar por 3 anos. Muito sacrifício. A gente, nesse período, nós saímos uma vez para comer uma pizza. Foi a primeira vez que eu saí para comer uma pizza. Nunca tinha saído para comer uma pizza, né, Regina? Mas eu consegui construir uma pequena casa. Com todo o sacrifício, embora a minha casa não tinha, se você chegasse lá, não tinha mesa, não tinha cadeira, a gente sentava numa muretinha que tinha assim, mas eu consegui sair desse cômodo e ir para essa casa. E quando parecia que tudo estava indo a mil maravilhas, eu fiquei desempregado. E aí eu fui trabalhar numa cooperativa. Fiquei cuidando do nosso filho, né, por 6 meses, né? Nosso primeiro filho. E aí eu fui trabalhar nessa metalúrgica. Trabalhei por 20 anos lá. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito focado em tudo que eu faço. Se for para... Todo mundo vai ter que limpar um cômodo aqui. O cômodo que eu vou limpar, eu quero que fique melhor. Eu sempre fui muito competitivo. Dá para comer no chão, é isso aí. Exato. E aí eu trabalhei lá por 20 anos. Fui crescendo profissionalmente lá dentro, fui mudando de profissão ali dentro, né? Crescendo bastante, vários cargos, né? E em 2016 eu fui demitido. Eu aposentei, aliás, em 2014. E aí eu cheguei e falei pro meu coordenador que eu estava aposentado, que se fosse para demitir, que seria eu e não o outro, porque tinha pais de família que dependia do salário. E ele falou assim, não, eu preciso do seu serviço mais um pouco. E eu fui ficando, e sempre vendo que às vezes dava crise, essas crises que dá no país, que tem que demitir. Chegou um momento que eu vi que não tinha mais, eu falei para ele, olha, eu estou aposentado. E ele despediu eu, então, já falou, não, vai ser tal dia, antecipado, me avisou quando seria. Coisa de 2, 3 meses, já sabia quando ia ser demitido. Só que em 2016 eu saí de lá, para quem não tem faculdade, veio da roça, um salário de R$ 8.500. Era um bom salário. E aposentei com 2.500. E aí, agora, o que fazer? Aí veio aquele desespero. E eu lembro que a Regina perguntou para mim assim, o que você vai fazer? Qual foi a fala que você falou, Regina? Aí eu disse para ele, falei, amor, o que você vai fazer agora? Aposentado, com 46 anos. Eu falei, você é muito inteligente. Ganhando quase um quarto do que estava acostumado, né? Sim, sim. Eu falei, e agora, o que você vai fazer? Porque assim, parado você não vai ficar. Você é muito inteligente para ficar parado. Aí ele disse para mim que ele ia só... Isso era em abril, né? Isso. Ele disse que ia descansar o restinho do ano. Mas eu não consigo ficar parado, né? Não é do meu perfil, né? Não. Eu sempre movimento, né? E aí eu fui visitar uma família em Curitiba, que é um rapaz que teve a juventude junto comigo, né? E eu queria visitar os pais dele. E ele me falou de uma proposta de trabalho e eu não dei muito a mínima, né? Porque era para ser com vendas. E eu voltei e aí trocamos o número de telefone. Acho que tinha WhatsApp nessa época, né? E ele pediu se eu recebia ele na minha casa. Eu estava sofrendo com um problema de coluna e eu recebi. E aí... Só que antes dele chegar na minha casa, eu liguei para ele um dia e falei assim... Viu, esse trabalho que você me falou, dá para me ganhar R$6.000? Por que R$6.000? Era diferença. Um complemento. Isso. E ele respondeu bem assim para mim. Se você trabalhar bem pouco, você ganha os R$6.000. Agora, se você trabalhar um pouco mais, dá a diferença para mim. Só que nesse dia, ele estava comemorando o aniversário do filho dele num restaurante em Curitiba. Veio na minha cabeça assim, cara, esse cara tá ganhando dinheiro. Comemorando o aniversário num restaurante em Curitiba, né? Para quem morava comigo lá, que a gente não tinha dinheiro para comprar uma coxinha nas festas, né? E aí ele pediu se receber ele na casa, ele veio, no dia 1º de agosto ele chegou na minha casa, ele apresentou esse produto,
E eu adquiri o produto porque ele falou para mim que ia ser bom para minha coluna e de fato foi muito bom. E aí eu quis aprender a fazer o trabalho. E nós fizemos 5 visitas, né? E fizemos 3 vendas. Hoje, a formação de uma pessoa, geralmente ele tem que fazer 20 vendas, 60 visitas para fazer 20 vendas, mais ou menos, aproximado, né? Só que eu falei para ele, pode deixar que eu vou fazer o negócio sozinho. E foi. Eu vou até contar um pouco aqui. Só que eu tinha a cabeça de CLT. E ele falou para mim assim, abre a empresa. E eu pensei, como que eu vou abrir empresa? Depois eu tenho que ficar pagando para contadora, ter gasto. E demorei um pouquinho para abrir a empresa. E muito rápido já poderia estar como empresário, já tinha atingido as metas, né? Mesmo sozinho, atingi as metas. E eu lembro que dia 6 de novembro de 2016 ficou pronto meu CNPJ, eu cadastrei. No dia 8 ficou cadastrado. Aí ele falou bem assim para mim, do jeito que você está trabalhando, em junho você vai estar tirando líquido aí uns 30 mil reais. Aí eu falei comigo, não, eu quero antes. No mês de novembro eu bati 28 mil, já pagando todas as despesas, todo o dízimo que eu pagava, né? Que é 10% na igreja. E eu saiu 28 mil reais livre para mim. No mês de dezembro, 37 mil. O ano de 2017, nem um mês me deu líquido menos de 83 mil. Ou seja, eu tive um faturamento, tive um líquido mais de 1 milhão, né? 84 mil, mais de 1 milhão. Eu faturei mais de 2 milhões no primeiro ano. E comecei a vender. Primeiro ano fiquei em primeiro lugar do Brasil, né, Regina? Primeiro lugar do Brasil, ganhei carro e ganhamos essa viagem. E a primeira viagem para fora, tinha ido no Paraguai, né? Ganhei a primeira viagem para Buenos Aires, fomos para lá, eu voltei e continuei trabalhando. Eu quero trazer um módulo de viagem, um módulo separado para a gente fazer. Tá. Mas eu quero... e daí, você que nesse ano faturou mais de 1 milhão e tudo mais, e daí você começou a pensar assim, cara, então se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas, Sim. se eu entregar uma metodologia assertiva. E daí você começou a fazer sua metodologia através de produtos, como você vai lançar agora um e-book e tem todo você tem todo produtos, na verdade, Sim. né, que você direciona as pessoas a fazer esse caminho que você vê. Mesmo que venha do zero, consegue fazer esse percurso aí? Mas eu até gostaria de contar um pouco antes disso aí chegar lá, porque foi assim, eu fiquei 2 anos vendendo e faturando acima de 1 milhão todo ano, e no sistema de venda mais difícil, que é ir lá sozinho e vender. Sim. E como tem hoje os almoços e jantares, que a gente também premia o pessoal da minha equipe, quem fatura acima de 70 mil por mês, já tinha naquela época, mas ela era lá em Curitiba. E eu saí de São Paulo, aqui em Campo Limpo, e fui para Curitiba num jantar lá. E um amigo saiu lá de Minas, também veio para esse jantar. E lá, esse rapaz fez uma fala que mexeu muito comigo. Ele falou para mim assim, você vai morrer no negócio. E eu pensei comigo, eu faturei mais de 2 milhões. Esse cara falando isso para mim, esse cara é doido. Mas eu tive a humildade de chegar nele e perguntar para ele, por que você falou isso? E ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. Primeiro ele falou bem assim para mim, ô Mendes, quando Deus chegou em Adão e perguntou por que Adão comeu a maçã, você acha que Deus já sabia ou não? Eu falei, sim, sabia. Deus sabe de todas as coisas. Ele falou, pois isso mesmo. A única coisa que Deus quer é relacionamento. Deus só quer relacionamento. Você não recebeu a bênção de conhecer esse trabalho? Por que não levar a bênção para outras pessoas? E para mim nunca mais eu esqueci. Aí ele me falou mais uma outra coisa, falou assim, alguma pessoa pode ser a peça-chave do seu quebra-cabeça, como você também pode ser a peça-chave do quebra-cabeça de outras pessoas. Ninguém vai ficar rico sozinho. Se você recebeu a bênção, você tem que levar a bênção. Foi aonde eu comecei a duplicar, ensinar outras pessoas, usando tudo que eu usei para faturar esse valor em venda. Aí eu comecei a ensinar outras pessoas. Aí agora vamos falar desse método aí que fez você sair do zero e ter todo esse sucesso. E, de novo, imagino eu, seja duplicável, porque você tem várias pessoas, né, que você ensinou e tem também histórico milionário. Sim. Né? Conta um pouquinho aí de como é que você entrega esses métodos. Sei que vai ter um lançamento do e-book, mas acredito que mentorias. Sim, hoje eu tenho minha equipe, tenho equipe de trabalho que eu dou treinamento. Esses dias mesmo
Estava online com mais de 30 pessoas, né, dando treinamento de vendas e ficou todo mundo lá do começo até o final assistindo ao meu treinamento, né? E hoje eu consigo duplicar ensinando a outras pessoas, né? Eu entendi, e o meu líder falou que tinha algumas técnicas de venda que era possível estudar, que muita gente fala assim, venda é dom. Não, dom são alguns dons que Deus dá. Venda é habilidade, e habilidade que você pode treinar, você pode estudar, pode buscar conhecimento. E eu fui buscar isso, né? E eu aprendi, e hoje eu consigo duplicar. Tanto é que eu fiz esse e-book, né? Que está aí hoje, que vai para ajudar outras pessoas também conseguir transformar a vida delas com vendas. Você falou vida dessas pessoas. Você pode contar para nós? Eu vou fazer duas perguntas. A primeira tem muita gente, a gente escuta direto uma frase assim, uma mãe diz assim para alguém, você não tem um emprego lá para o meu filho não, pode ser até de vendedor. Sim. Eu sou polêmico, eu digo uma coisa que as pessoas da minha equipe dizem, não fala essas coisas que isso é muito polêmico. Eu digo, para mim, o único emprego que existe, o único trabalho que existe é venda. Todo o restante depende de nós. Então, todo o restante é um subemprego nosso. Porque, assim, se não existir o vendedor, nada mais existirá. Não existe, né? Então, mas em um dado momento, eu acredito que isso talvez esteja mudando, acho que sim. Mas em um dado momento, o vendedor era visto assim como uma subespécie. Vocês pegaram isso? Mas eu acho que são algumas crenças, né? Porque existem os vendedores chatos, né? Então a pessoa fica com medo de vendedor, porque mas existe o advogado chato, o arquiteto chato, o médico chato, existe tudo, né? E às vezes um paga pelo outro, né? Hoje, assim, se você falar motoqueiro, todo mundo fala assim, eu não gosto dos motoqueiros. E não são todos, tem os motoqueiros bons, né? Sim. Quer dizer que se um não vai pro céu, o outro também não vai pro céu. Não pode generalizar, mas o pessoal acaba fazendo isso, né? A criança, ela nasce vendendo. O primeiro choro ali de uma criança, ela tá vendendo para a mãe dela que ela precisa de um cuidado ou que precisa de alimento, né? E a mãe dela, às vezes até dá uma objeção, vai ter que esperar um pouquinho, mas ela vai lá e vai... A criança vendeu para ela. Cedendo. Por isso que, só dando um mensagem, por isso que você precisa de um treinamento para venda. Não é você sair atropelando e querer vender, de repente, só do seu jeito. Por isso que tem todo esse passo a passo da venda. E quando a gente chega uma pessoa, né, para trabalhar com a gente, na equipe e tal, a gente sempre fala, gente, a roda, ela já está pronta. É só você girar. É só você seguir o passo a passo, porque vai dar certo. Não tem como dar errado. Mas aí me diga uma coisa, assim, você falou esse negócio, eu estava falando isso ontem à noite para a minha equipe. Ontem a gente saiu daqui, a gente estava acertando uns detalhes de um evento que vai acontecer no Nordeste. A gente fez reunião aqui, e daí eu saí para... Aí, durante essa semana, aí chegou para nós uma pessoa lá, né, um promotor nosso lá, que falou assim, que eu decidi fazer isso, isso e isso. Completamente da estratégia que a gente já usa, que dá certo e tudo mais. Aí lá na ocasião, assim, por um lado a gente quer ver outra pessoa empolgada, quer pegar isso, sim, mas assim, por outro, a gente pensa, não vai por aí, não vai por aí. Aí eu falei aqui para o meu diretor interno, falei assim, olha, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Exige uma metodologia. Sim. E por que as pessoas insistem em não seguir uma metodologia? Me dê essa resposta aí, vocês. Porque vocês trabalham com gente. Isso é comum as pessoas não quererem, né? É o que a gente mais pega. É isso. Eu falo sempre para a pessoa, quando vem a trabalhar comigo, eu falo assim, tenha um coração ensinável. Eu tenho medo de quando a pessoa fala assim, eu sou vendedor, eu vendo de tudo. Eu falo, esse cara não vai dar certo. Aí a primeira fala que eu falo, se você tiver um coração ensinável, aceitar, tiver humildade de ouvir e colocar em prática o que eu vou te ensinar, eu sei que vai dar certo. Ainda ontem uma pessoa foi na minha casa que quer ter a oportunidade do trabalho. Ela chorou porque ela falou para nós assim que estava buscando uma oportunidade, pedindo para Deus uma oportunidade, e ela ficou emocionada porque ela vai ter essa oportunidade de aprender agora a fazer essa venda junto com nós, né? Sabe o que acabou de me ocorrer? Que eu estou pegando aqui no meu histórico, pela história que você acabou de falar, que também eu não me lembro de uma pessoa que esteja próximo de mim, que esteja com vendas, que não entrou em vendas por uma necessidade. Sim. Parou para pensar? Sim. Tu tem alguma referência até assim, Sil? Até para empreender, né? Você tem que ir a oportunidade ou necessidade. No nosso caso, no caso eu tô vendedor. No caso vendedor. Todo vendedor parece que só entra pela necessidade. Necessidade. Né? Parece que é o último caso é a venda. É o último trabalho que existe, é ser vendedor, né?
E é o que dá dinheiro. E ela mesma falou que ela já tinha tentado de tudo e não tinha contado. Eu falei, não, agora você tem uma ferramenta que pode sim transformar a sua vida. Como eu tenho várias pessoas da minha equipe que já transformou a vida, né? Uhum. E foi muito legal. Ela ali ouvindo a gente atentamente, ela falou assim, eu vou fazer tudo o que vocês falarem. Essa pessoa, eu não tenho dúvida que ela vai ter resultado e vai ter sucesso. Ah, agora Escutar o chegou. mentor. Então, a gente, e se tem um método, se tem validado, se eu falar agora, escutar um mentor, Isso. aí eu quero saber de casos de pessoas aí da equipe de vocês que escutaram o mentor de fato, que fizeram a metodologia 100% do jeito que foi ensinada. Me fale um pouquinho dos resultados, algumas histórias que não são a de vocês, a gente escutou a de vocês. Sim. Certo. Se quiser citar quer falar? nome, se Pode puder falar. saber, é história de sucesso, então dá para citar História nome, de né? sucesso, Sim, nós temos, temos várias, mas assim, recentemente tivemos o Edson. Eu quero que eu quero ouvir 3 histórias. Tá bom. Tá. 3. Nós tivemos o Edson e a Michele, né? Que são. A Michele, ela tinha um estúdio de fazer sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, cílios, essas coisas. E o Edson, que é o esposo dela, ele trabalhava numa perua, que a gente fala que era uma perua toda amarrada de arame, que ele vendia produtos na rua. Ele vendia N produtos na rua. Ele era um cara muito batalhador, muito trabalhador. E, de repente, conheceu essa ferramenta que a gente trabalha, esse negócio. E o Edson veio e... No começo também ele quis resistir, querer fazer a venda do jeito dele, tudo. E o Mendes, com a outra pessoa que colocou ele no negócio, foi conversando, tudo foi moldando, e ele foi vendo que realmente aquilo dava certo da forma que o Mendes estava ensinando, que a gente estava ensinando. E hoje eles têm aí uma história assim, de muito sucesso nesse negócio. A vida deles foi assim, transformada. Quando foi assim, o início deles com vocês? Faz o quê, amor? 4 anos. 3 anos. Menos. 3 anos. 3 anos? 3 Eles anos. estão- Faturou acima de 1 milhão já? Já. Ele já vem uma sequência aí desde do primeiro ano, né? Sim. Desde o primeiro ano. Primeiro ano, o faturamento acima de 1.750.000. Quando eu falou assim, não, vou fazer do jeito que tem que fazer. Teve um faturamento acima de 1.750.000, até teve a viagem que foi junto com a gente para Paris, né? Ah, tem isso, né? Porque às vezes as pessoas entram, mas aí ainda demora um tempo pra cair a ficha, né? Pra cair Assim, a ficha. faz uns errinhos, não, agora eu vou fazer sério, Sim, agora vi que... Isso Sim. existe muito, isso tem muito. E, inclusive, teve um outro caso, né? Que foi até a pessoa que colocou o Edson no negócio. E ele trabalhava de gerente numa empresa, ganhava 12 mil reais. E eu fui e falei para ele da oportunidade, né, da ferramenta. Foi a primeira pessoa que eu falei, você vai ter o coração ensinável? Ele falou, vou ter. E aí ele ganhou, no período de aprendizado dele, que foi em média, 30 dias, 21 mil reais, né? E eu falei para ele assim, ó, se você me ouvir e fazer todo o passo a passo, eu vou transformar esses 21 mil em 80 mil reais, né? Ele falou assim, eu vou fazer. E eu ensinei ele a transformar os 21 mil em 80 mil reais, E um né? detalhe, ele ainda estava trabalhando CLT. Isso ele fez Ah, isso paralelo. paralelo. Depois do horário Só- das 18 horas. Só das 18 às 22 horas. E Como no- se e aos chama sábados. esse? Renan. Renan. O Renan e a Renan. Gleice. Renan e a Grace, eu fiz o planejamento com ele, quais os dias e horário que ele poderia trabalhar. Ele até falou para mim assim, ó, eu posso a partir das 17h30, segunda, terça, quarta não, que ele era pastor de uma igreja, quinta, sexta e o sábado eu tenho livro. Quando foi 17h30, eu estava em frente à casa dele e ele não estava lá, eu liguei para ele, ele falou, não, mas eu saio às 17h30. Eu falei, então, não é às 17h30, era a partir das 18h. Aí nós seguimos aquilo à risca, a partir das 18 horas, fizemos o trabalho. Em 30 dias ele se tornou empresário, ele atingiu a meta para ser um empresário, ganhou os 20 mil reais e eu ensinei ele como transformar os 20 mil em 80 mil reais. E no primeiro mês de empresário, eu não esqueço disso, ele comprou uma caminhoneta Triton. Ele conseguiu comprar uma caminhoneta Triton. Então é um case de sucesso, é uma pessoa que ouviu, colocou em prática e acontece. E aí ele já saiu do emprego, né? Sim. Quanto tempo depois? Eu acho que ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos, no emprego, né? E porque eu não falo para ninguém sair do emprego. É ele que tem que sentir a segurança de falar assim, porque senão qualquer coisa que acontecer depois, eles vão cobrar, né? Então ele sentiu a segurança, mas não precisa de ser muito inteligente. Ele ganhava 12 mil reais trabalhando o dia todo, o mês todo. E ali ele trabalhou 4 horas no primeiro mês e já tirou 20 mil reais. Quem que vai ficar? De fato. Terceira história. Essa história. Eu vou contar do Leandro e da Elaine. Eu também pensei neles. Pensou? O Leandro e a Elaine, esse rapaz, ele é motorista, já viajou o Brasil todo, foi até pro Acre fazendo entrega.
uma dificuldade muito grande. Ela trabalhava de funcionária da prefeitura. E teve acidente, sofreu acidente e resistiu para entrar no trabalho através de uma outra pessoa, um primo dele, que encontrou eu um dia, que foi mostrar um apartamento para mim, e ele contou a situação dele, e eu falei assim, eu vou contribuir com você, vou te ensinar a empreender. Ele era corretor, né? Ele era corretor de imóveis, abandonou, né? E aí ele falou para esse rapaz, e o rapaz resistia porque achava que era pirâmide, que era não sei o quê, que não dava certo, já tinha tentado de tudo. E um belo de um dia, ele fez uma viagem, estava voltando de não sei de que lugar, já estava em Santa Catarina, quase chegando em Curitiba, o carro quebrou. E nessa viagem ele falou assim que ia sobrar R$1.000 para ele. E quebrou o carro. E ele não tinha como... E ele tinha feito algumas visitas, visitado alguns clientes junto com esse outro rapaz, que é o primo dele. Né? E ele tinha algum dinheirinho já para receber. E eu lembro que ele ligou para o primo dele, que estava na minha casa, e ele falando que o carro quebrou, ele não sabia o que fazer. E eu falei para ele, qual que é o Pix dele? Eu vou pagar a comissão dele. Deu acho que 5.300 de algumas horas de trabalho que ele tinha feito, né? E o carro precisou vir guinchado, e ele falou assim, não. O cara queria chamar um carro para ele, falou assim, não, eu vou dentro do meu carro, guinchado. E ele veio dentro do carro, guinchado, de lá até aqui, refletindo e pedindo para Deus, que era para Deus mostrar para ele que se fosse para ele vir fazer esse trabalho com nós, para ele fazer esse trabalho, e que não ia conseguir arrumar o carro dentro de 15 dias. E ele tinha 2 mecânicos que sempre consertavam o carro dele. E ele chegou no primeiro, o cara falou assim, sem chance nos 15 dias. Foi no outro a mesma coisa. Falou, então é para mim fazer o trabalho. E ele começou a vir fazer o trabalho, começou a querer fazer de outra maneira. Eu falei para ele, não, se você quer ter sucesso, você vai fazer isso, isso, isso. Foi agora terça-feira passada, ele estava nesse jantar, nesse almoço dos campeões, que faturou acima de 70 mil. Ela saiu já do serviço, que era Isso concursada. eu ia perguntar. Saiu. Ela pediu E exoneração. preterivelmente acaba saindo, né? Sim. Porque Sim. quando faz a medição de quanto ganha um pelo outro... E aí os dois, o casal abraçou o trabalho. Porque hoje nós temos casais que juntam, e nós temos homem que faz e a mulher apoia, e temos a mulher que faz e o marido apoia. Mas com o tempo acabam vindo os dois, porque o resultado, quando é em casal, é muito melhor, né? A credibilidade é muito maior. Aí tem também a questão das premiações, que sempre entra com um incentivo muito bacana, né? A gente está falando de viagens, vamos topar nesse tema aqui, viagens. Vocês, através dessa empresa, vocês viajaram a alguns lugares. Quais? Sim. Primeira viagem, Buenos Aires. Né? Depois fomos me fala o lugar e me fala uma coisa bacana que aconteceu nessa viagem. Tipo assim, Buenos Aires, a carne de Buenos Aires, churrascaria. O show do tango. Show do tango, Show do senhor, é o tango. Senhor tango. Orlando, né? Conhecer os parques da Disney. Só foi pra Disney ou foram pros outros? A gente foi... Não, só foi... Essa primeira vez a gente só foi para os parques da Disney. Já estava incluso já o pacote da premiação, os parques da Disney, né? E aí a gente não tinha dias para ir em outros parques. Mas aconteceu um fato engraçado lá no hotel, lá quando a gente estava em Orlando. Imagina, a gente estava num lugar, a língua é totalmente diferente, né? E eu tive que rasgar meu inglês lá, né? Não, onde você está falando? Em Orlando? Em Orlando, no restaurante, no hotel que a gente estava. E eu queria suco de laranja, e eu vi um meninão lá assim, eu falei, vou pedir para ele lá. Falei em inglês, lá pedindo suco de laranja para ele. Rasgou o inglês, né? Pediu suco de laranja para ele lá, né? E ele também respondeu em inglês para mim, eu entendi. Aí, daí a pouco, ele sai de perto de mim gritando, ô mãe, onde que eu vou aqui? Eita! Eu falei, meu pai do céu. Depois dessas Aconteceu duas comigo também, viagens, a gente ganhou um cruzeiro pela Europa, que daí a gente foi de avião até Barcelona. Aí lá a gente pegou o navio, né? E aí passamos pela França, Itália. Mas não fomos em Paris dessa vez, fomos em Marsella. Aí a gente foi conhecer Roma, que daí a gente parou ele atracou em uma certa cidade que eu não lembro, não sei se foi Civitavecchia, não sei, daí a gente pegou uma perua, a gente foi até Roma para conhecer. Que são cristãos católicos. Chegaram no Vaticano? No Vaticano. Sim, Vaticano, Coliseu. Foi assim uma viagem a Praça muito bacana. São Pedro, acho que São Pedro, aquela praça que
Dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano. E depois Dentro do também Vaticano. fomos onde tinha aquela água lá, que esqueci o nome do local. Na fonte... Fonte de Treve? Isso, Fontana de Treve. Fontana de Treve. Fontana de Treve. Também. Maravilhoso. É. Então foi uma viagem também muito boa. Sim. E Eu Las tenho, Vegas- vocês são católicos. Sim. Eu tenho uma selfie com o Papa. Tem? Ai, meu Deus. Eu tenho uma selfie com o Papa. Conta. Com Se o você Papa perguntar Francisco. pra mim assim, qual que é a única pessoa no mundo que você queria ficar do lado dele e tocar, pra mim seria o Papa. Mas Trocar o quê? João- Trocar de... Tocar na pessoa. O Papa João Paulo. Não, e essa é a E o mesma coisa, Francisco. porque ele é muito carismático também, né? Muito, Então eu muito gosto muito do carismático. jeito dele. Sim. Muito carismático. Eu fui numa missa dele, dentro lá do Vaticano, no lugar fechado. Não foi na Praça São Pedro, foi um lugar fechado. Aí na hora que ele estava saindo, ele veio aqui, né, rodeado de segurança. Aí ele tem, esqueci como é o nome daquele, enfim, do chapeuzinho dele. É bom, né? Aí teve uma pessoa que chegou e tava com uma igual dele, entendeu? Aí deu pra ele. Aí ele pegou a da pessoa, tirou a dele, botou a cabeça e deu a dele pra pessoa. Olha isso, gente. Muito simpático Vou ele, falar né? algo Muito. aqui que não sei se vai dar polêmica, não. Eu vejo, a turma fica doida, eu quero encostar no Pablo Marçal, eu quero não sei o que, Pablo Marçal, eu quero não sei quem, não sei o quem. Pra mim é tudo igual a eu mesmo, tudo comum. Eu ver uma pessoa que faz limpeza, ver outra pessoa que pode ser rica como for, não. Agora, se fosse pra mim chegar lá e tocar no papo, eu queria tocar nele, conversar com ele. Essa é a pessoa que fala assim, essa eu vou tirar o chapéu pra essa pessoa, seria o Papa. E depois a gente teve a viagem de Las Vegas, né? Que também foi, assim, um divisor de águas pra mim, assim. Eu achei muito bacana aquela Ok. viagem. Depois a gente foi... Ai, porque eu achei muito lindo aquele lugar. Muita luz, muita coisa. Tô falando da Strip, da rua principal. Eu fui chicoteado eu lá, né? achei muito... Eu achei muito lindo aquele lugar. Nossa, daí de lá a gente Eu levei foi uma pra... chicotada lá em Las Vegas. Fica... Mas por quê? Daquelas mulheres que ficam Ah, lá. tá. Então pronto. E aí de lá a gente foi pra... Ai, onde? Os Canyons. Pros Quênios, Aham. né? É. Passamos numa outra cidadezinha, assim, que parece faroeste lá, mas É. acho que é Ah. mesmo, né? Faroeste, Então, aquela acho cidade que- faroeste mesmo. faroeste. Aqueles Daí filmes, parecia que eu assim. tava assistindo filme lá. Então foi muito legal, muito legal. E Las Vegas também foi quando a gente foi no circo, né? Qual é aquele circo famoso? Soleil. É Soleil. isso. E aconteceu comigo no circo, Soleil? Você dormiu. Mas o que eu acho Aí legal tem- deles é a fé. Tudo que eu um dia perguntei pra ele mesmo, cara, eu nunca vi você dizer que não ia dar certo. Ele, não, se eu tenho Não Deus. dá. É Não tem fato. como dar errado. Sim. Eu penso da mesma forma. Sim. Eu penso da mesma forma. Sim. Hoje aqui eu vi uma mulher fazendo uma pergunta pra... Não lembro até o nome da mulher, vou falar o nome dela. A Roxana fez uma pergunta pra uma menina que tá lá no painel lá em cima, né? E eu pensei comigo, eu queria responder pra ela a pergunta, né? Que ela falou assim, que a gente vem de crenças, pessoas que moldaram a gente e agora eu tô com tantos anos e eu não sei quem sou eu. E eu queria responder a pergunta pra ela, né? Mas eu não era a minha vez, eu deixei quieto, né? Porque eu tenho a resposta pra ela, quem sou eu? E depois, voltando nas viagens, a gente foi para Paris também, que eu queria ficar lá debaixo daquela torre, não queria sair de lá. Todo Não, santo. mas subiu? Sim, todo Subi. Subiu até a metade ou até o final? Não, a gente nós venderam erramos na errado hora pra de... nós. Nós pedimos Até a informação, né? E aí eu não sabia Eu queria rasgar até meu o fim. francês direito. Ah. E ela vendeu pra nós lá pra ir até a metade. A gente queria Então, até porque o tem isso que, topo. que a galera tem assim, tem a Erramos. viagem até a metade, a viagem até o eu queria topo. até o topo. Eu quero ir Tá. até o topo, mas Mas nós vou vamos voltar vou lá. ter que voltar por causa disso, É. entendeu? Não, Toda noite a gente tinha que ir na torre, né, amor? Tinha, a gente eu saía, tinha que ir lá ia pra até ver ela toda- acender e tudo. Uma pessoa uma vez falou pra mim, disse assim, Paris não é isso tudo não. Eu digo, então você Não. não. Ah, não, Paris ele não foi é errado, Eu então. volto, eu voltaria. Vou tudo. voltar. Gente Não, do céu, eu fiquei rapaz. encantada É. lá. Encantada, É. encantada. Passei por encantada. aquelas pontes de cima do Sena. Nossa, Sim. aquilo é nós maravilhoso. fizemos é jantar, maravilhoso. nós Fizemos Sena. jantar no Rio Sena, Então no entende que na Cruzeiro. Olimpíadas, agora quando passa as coisas, pra gente tá bem familiarizado ali Qual com foi, aquilo ali. quando é que vocês foram? Em junho agora fez um ano. Então, aí a gente agora, nós estamos gravando esse podcast, ontem foi a abertura das Olimpíadas, eu assisti trechos, não consegui assistir todos, Eu vocês também viram um Não, trechinho eu vi outro, né? trechos.
um trechinho ou outro. E uma das coisas, assim, foi a primeira Olimpíada que a abertura foi na cidade, né? Não foi dentro de estádios. Sim. E vai passando pela cidade, Gente, é uma coisa linda. coisa mais linda. Eu nunca vi uma cidade assim que tudo fazendo referência à cultura deles. Tudo. Aí passa a tocha por construção. dentro do Louvre. Aí é uma coisa assim incrível, incrível. E a gente estava falando foi um dos espetáculos mais lindos da Terra. Aí olha a correlação que eu vou fazer aqui agora com vocês. Vocês sabem quanto é que teve um momento, que não sei se vocês chegaram a ver, dentro da abertura mesmo, passando assim, eles passaram por dentro da fábrica da Louis Vuitton. Uhum. Sim, Vocês viram eu vi isso? essa parte. Eu vi. A Então, caixa desse Onde eles isso. construíram a Das medalhas. caixa Aí, das medalhas. Então, as caixinhas então, isso a gente estava falando aqui, aquele espetáculo que o mundo inteiro admirou, porque foi uma coisa assim excepcional. Foi. Finalizando com o Céline Dion cantando, né? 4 anos que ela se apresentava. Era Indo L'amour, né? Na torre e tudo mais. Aí, veja, a Louis Vuitton, para ter todas as roupas de todo mundo é Dior, né? Que é do grupo da Louis Vuitton, inclusive a da própria Celine Dion, pagou para ser o patrocinador oficial quase R$ 1 bilhão. Nossa. A gente tá falando foi 900 milhões de reais, ou seja, pagou Quase 1 bilhão. aquilo. E por quê? Por causa da grande força que a Louis Vuitton tem em vender. Em vender. Então, por causa de vendas, provocou aquele show para o mundo. No final das contas, quando a Celine Dion, que estava sem cantar, né, e tudo mais, que finalizou do jeito que ela finalizou, cantando do alto da torre, recebeu um cachê de $2 milhões. 2 milhões de dólares. A gente está falando de mais de 5 milhões. O dólar está 5,4, 5,5, alguma coisa assim. Nós estamos falando de 11, Quase 12 milhões. quase 12 milhões por uma música de 3 minutos. Ela recebeu. Mas já tinha um particular, os hotéis e o iate para a família dela, que ela obviamente foi com toda a família. A gente está falando desses grandes espetáculos que proporcionou para uma empresa chegou lá e bancou tudo aquilo. E quando eu vi e olha que eu sou obviamente fã de aberturas, mas quando eu vi na abertura da Copa fazer o tempo, se você for ver o tempo de referência que teve lá da Louis Vuitton, porque a tocha passou pela fábrica da Louis Vuitton, aí desceu aquela mala lá, aí a mala foi sendo levada nas ruas, e todos os artistas que cantaram foram vestidos de Dior, né? Então todo esse branding aí, que obviamente que trouxe esse marketing para a marca e tudo mais, por que uma empresa uma empresa, qualquer uma, pagaria quase R$ 1 bilhão? Porque vendas é o que move o mundo. Que move muito. Vendas é o que move o mundo. Transforma. Não é verdade? Sim. Então, aí volta para aquela mesma pergunta, como é que uma pessoa consegue dizer assim que, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Se é vendas que faz tudo isso acontecer, Faz tudo. né? Não existe empresa se não tiver vendas, né? Aí isso a gente fica, vocês estão falando aí de viagem e tudo mais, e a gente vai contando as viagens, agora eu quero fazer uma pergunta aqui de viagem específica, mas eu lembro, eu ganhei já uma premiação que eu fui no cruzeiro, e só que eu tinha ido em outros cruzeiros antes, eu pagando. Eu lembro, inclusive eu tenho uma foto disso, eu subi numa rampa, né, para entrar no cruzeiro, e estrategicamente a gente entra por uma parte muito bonita do cruzeiro, que é a grande maioria das vezes o cassino. Quando você perceba, quando a gente entra no cruzeiro, pode saber que a gente entra pela porta do cassino, que é sempre muito glamuroso e tudo Sim. mais. Eu já tinha feito alguns cruzeiros, mas esse, que foi de premiação, que estava eu e minha equipe, que estando lá com a galera, vivendo aquela experiência, me fazia pensar todas as vezes que eu e minha equipe varou pela madrugada, trabalhando, estrategiando e tudo mais. Então aquele cruzeiro até então tinha sido um sabor especial, mais do que todos os outros para trás, porque aquilo ali foi uma conquista em grupo. Uma conquista em grupo. Você falou sobre a questão Deus, sobre por que Deus perguntou a Adão por que comeu a maçã, né? Sim. Porque a gente veio aqui para compartilhar.
Sim, não é verdade? sim, Então, sim. coisas compartilhadas são mais saborosas, né? Sim, São sim. mais saborosas. Muito. E você me fez uma pergunta, Regina, e eu quero voltar essa pergunta para vocês. Escolha uma viagem por quê? Dessas todas. Nossa, eu acho que Paris, a minha, assim, pelo sonho realizado, sabe, de ver toda aquela coisa bonita, assim, aquela cidade ampla, assim. Então, eu acho que Paris, com certeza, eu vou voltar e levar minha família lá para conhecer, Compartilhar. Veja que a gente tem aqui para compartilhar. compartilhar. Mendes, Eu vou falar duas, tá? fala. Paris também, por todo aquele glamour que tem lá, a gente praticamente não fez lua de mel quando nós casamos, né? E a gente teve oportunidade de fazer o jantar lá no Rio Sena, e eu via o brilho nos olhos da Regina de toda vez que Não, via... vocês pegaram aqueles mini cruzeiros, é? Sim. Ah, tá. Isso, Maravilhoso isso, aquele, né? Maravilhoso. Eu vi o brilho nos olhos da Regina de todo dia estar lá na torre, e eu tenho até filmado passo a passo, minuto a minuto, cada vez que ela ia acendendo, conforme ia escurecendo, né? Eu tenho tudo aqui hoje filmado, então seria Paris que eu voltaria. Mas eu vou ficar com a primeira viagem também para os Estados Unidos, porque eu nunca imaginava um dia ir para os Estados Unidos. Eu vi os outros falando de ir para os Estados Unidos, não era para mim. Tua primeira viagem foi para onde? Para qual? Eu tive a primeira para Buenos Aires, né? Não, como digo nos Estados Unidos. Tu for, porque Pra você já foi duas Orlando, vezes, né? Pra Orlando, a Pra primeira Orlando, para sim. Orlando, porque eu nunca, Que foi, acho eu que nunca 4 me, vezes. eu não me via, antes de estar no mundo das vendas, e de empreender, eu não me via indo para os Estados Unidos. E estar lá, na terra do Tio Sam lá, e um povo totalmente diferente, a linguagem totalmente diferente, né? Foi uma experiência, e eu depois disso já tive a oportunidade de proporcionar isso para um dos meus filhos, né? Mas eu quero também ir com todos eles na Disney lá. Disney, Levar a neta, né? maravilhoso. Que a Levar a neta, neta. vovó, você vai me levar pra Disney? Porque, assim, ela vê nossas viagens e tudo que ela vê, ela fala, por que eu não tava lá, vovó, com você? É porque você não está no meu time de vendas. Você falou isso. Esteja que você vai estar com a gente. Exato, E a gente estava falando aqui de conquista e assim, falando de vendas. E como a gente sempre trabalhou no CLT, né? Então, tudo que você ia fazer era ali contadinho. Você já sabia que você ia ganhar aquilo, então tudo você fazia contadinho. E eu lembro quando a gente começou a vender, e a gente foi para uma agência de viagem, comprar uma viagem. Só que daí a gente falou, a gente vai comprar uma viagem para nós e para os filhos, né? Nós temos 3 filhos. E aí foi um cruzeiro. Quase 20 mil reais, a né, primeira viagem foi um cruzeiro. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, mas 20 mil reais? Aí depois na hora, assim, foi muito automático. Ele falou e eu pensei, ele falou assim, você já imaginou que se a gente vender... Tantos produtos. Porque daí a gente até parcelou a viagem, mas ele falou assim, se eu vender um produto, a gente vai pagar um produto por mês, a gente paga essa viagem? Aí aquilo já acalmou meu coração na hora, porque eu sabia que a gente ia vender e ia pagar tranquilamente essa viagem. Virou um incentivo? Tipo assim, Sim, não, vou bater, porque vou ter essa conquista. Sim, né? porque daí foi essa não foi premiação, né? Essa foi uma nossa viagem mesmo, que nós foi pagamos, entendeu? Quando Mas foi empreendemos, assim... que saiu o código nosso de empresário em novembro, e aí em janeiro nós fizemos, né? Sim. Nós fizemos. Então o mês de janeiro de 2017, a gente praticamente não trabalhou, só viajou e descansou, né? E aí ela preocupada, porque era começo ainda, eu falei, você já parou para pensar que se eu vender um produto, dá para me pagar a parcela aqui e sobra tranquilo? E eu vinha vendendo em média de 30 a 35 produtos mês. Então não tinha sentido dela ficar preocupada. E ela, aí que acalmou o coração dela, né? Mas ficou uma história aqui que eu gostaria de ter falado lá do início de quando ela recebeu o primeiro salário dela. Lá do supermercado? Do supermercado. Ah. Imagina a cena, a Regina nunca tinha entrado num banco, nunca tinha, acho que, dinheiro ali na mão. Dinheiro na mão. E ela pagava naquela época em dinheiro mesmo, né?
E ela chegou em casa com um pacote de dinheiro dela, um pacote, né? Era um pacote. Era um pacote para quem via na roça e não tinha dinheiro. E ela contando o dinheiro, eu não esqueço a cena até hoje. 10, e dando risada, 20, 30, e dando risada, Foi contando isso mesmo. Não, dinheiro. esse emprego era maravilhoso, que além de pagar pacote de dinheiro, ainda te servia frango no almoço. Rapaz, Só não me esse- dava vale transporte, eu tinha que ir embora a pé. Depois você conseguiu, Depois sim, consegui. né? Depois Eu quero perguntar pra Sil Viagem. Sil Viagem. Pra mim, a viagem foi conquista de trabalho mesmo. E quando eu fui para Europa também, foi a primeira viagem que eu fui para França também, mas eu fiquei em Lyon, lá na saída para Genebra. E foi um momento assim de muito autoencontro comigo mesmo, porque foi uma decisão de eu sair do Rio Grande do Sul, sair de uma empresa que eu trabalhava, para poder me autoafirmar, dizendo eu não volto para lá, porque lá eu não vou ser gerente. E daí eu tinha que aguentar a cultura, mas eu sou muito uma pessoa que gosta de ficar sozinha, então para mim não tive dificuldade com isso. Mas era tipo final de semana conhecer a cultura de lá, o parque, é cultural lá as meninas fazerem topless. Para mim a primeira vez que eu vi isso foi estranho. Tu fez? Eu não, só fiquei olhando e daí também a parte de entrar de... Regina fez, ó. Escuta essa. Daqui a pouco a gente vai desvendar isso aí, diz. A Regina fez. Não, dentro da água. Dentro da água. É porque tinha o pessoal falando... Não, pode acabar essa história. Mas assim, eu não trabalho com vendas como eles na questão de processo assim. Eu fui conquistando com o meu trabalho. Sim. E a primeira viagem que eu fiz para a Europa foi um rompimento, sabe? Então, para mim, ir para a Europa é significativo. E porque como a Europa também tem muito aquela, assim, você muda muita coisa. Porque quando você vai para Paris, por exemplo, assim, são aqueles prédios baixinhos, aquelas 6 ruas ainda de andares no ladrilho. Então dá uma mudada muito do visual, cultura, né? Então ali você reflete muito. Esse agora que eu falei de Madrid, né? Que eu estava lá e vendo aquela galera de 2 horas da manhã na rua, tomando chopp, aquela animação e tudo mais. Eu falei, não, com certeza eles trabalham, porque eu não falando de 2 ou 3 pessoas, estou falando de ruas lotadas e tudo mais. Então, uma nova concepção de enxergar a vida. É uma galera que deve chegar com certeza mais tarde no trabalho, porque tem muito disso, uma cultura europeia também, começar. E na Itália, por exemplo, que fecha para almoço. Lá, tem a cesta, né? Tem acesso. fecha pro almoço. tantas horas para almoço e tudo mais. Então, você começa a se fazer uma pergunta, se perguntar, mas será que eu estou vivendo minha vida do melhor jeito de se viver? Será que essa história de trabalhar como eu trabalho, será que é o melhor jeito mesmo? Você começa a se fazer várias perguntas, né? Então, você, dessa sua viagem reflexiva, meio que me lembrou daquele, ainda que eu não assisti, mas me lembrou daquele filme Comer, Rezar e Amar. É por aí. Né? Não sei se tu rezou do tanto que comeu, porque lá outra coisa bacana também de Paris sabe, a culinária. Eu adoro a culinária da Itália também. Mas tudo. eu fui um choque cultural, porque eu ficava numa casa e no fundo tinha a senhora que me cedia lá. E eu estava atrás de feijão e de uma panela de pressão para poder cozinhar. E a tiazinha não entendia por que tinha que cozinhar aquele grão tanto tempo. E por que eu tinha que comer seguido. Mas eles sabiam que era panela de pressão? Porque tem muitos lugares que não tem tinha, panela de pressão. Achei um mercado lá, uma casa que tinha coisas brasileiras. E daí, assim, o banho também, o tempo de banho, a gente toma muito banho. E a tiazinha implicava com o meu banho. Que eles não tomam? Eu tenho uma coisa... Tem uma coisa aí... Tem uma coisa. Um amigo meu foi passar uma cidadezinha na Itália. Ele foi trabalhar na loja da Armani, na fábrica da Armani, uma cidadezinha lá da Itália. Aí ele achou uma característica, né? Que tipo assim, tem muita gente, a gente brasileiro costuma falar mal do Brasil, uma coisa ou outra e tudo mais, mas a gente chega, tá lá fora, a primeira coisa que a gente vai atrás é de comida, né? E de outros brasileiros pra gente se socializar. Sim. Ele achou uns brasileiros lá, depois de um tempo morando nessa cidade, e chamou pra servir um almoço na casa dele. Isso lá na cidadezinha. E ele quis servir galinha cabidela. É galinha cabidela que faz com sangue da galinha? Tem um prato que tem... Tem um que faz com sangue. Com sangue, eu não sei se é cabidela. Molho pardo, molho pardo, beleza. Aí ele disse que fez esse prato e tava lá com os brasileiros e tudo mais, e a um dado momento, batendo na porta dele, era a polícia.
A polícia por quê? Porque os vizinhos acharam sangue no lixo dele e chamaram a polícia. E deixou o sangue que ele pegou, comprou o sangue lá, fez parte e o restante jogou fora, né? Porque o sangue, até onde ele botou, é uma coisa que se guarda. Ele falou, não usou todo no molho e o restante jogou fora. Sim. E daí os vizinhos viram esse sangue no lixo dele e chamaram a polícia. Saber do que era. Eu digo, bem feito. Tu tá na Itália, vai atrás de galinha a molho pardo? Vá, bem poupe. Vai atrás de outra coisa. Essas viagens têm história, né? Eu não esqueço até hoje, a gente tomou o café da manhã, a Regina pedindo pra mim... Chocolate quente. Hot chocolate. Como que eu falo? Já perdi tudo. Hot chocolate. Era a única coisa que eu sabia pedir pra tomar café. A gente tá falando de fora, a gente aqui querendo ser bem chique, falando dessas viagens de fora. Nos interiores, eu também passo algumas dificuldades. Eu lembro que eu fui uma vez palestrar numa cidadezinha do interior, do Nordeste. Eu pago muito mico, porque tem coisa que eu não consigo comer. E tem coisa que a gente não sabe o que é. Não, e daí o prefeito da cidade, depois que terminou, me chamou para ir lá na casa dele e tudo mais. No fim, já indo embora. Ele falou, você fica quanto tempo aqui? Eu disse, eu vou embora amanhã. Mas vai embora amanhã que horas? Era uma cidade vizinha. Eu falei, por volta das 4 horas da tarde. Pronto, depois está decidido. Eu vou mandar matar uma galinha da Angola e um bode que eu vou fazer para você aqui, para mim. Entendeu? Ele falou, amanhã eu vou mandar matar um bode, uma galinha da Angola. Tá entendendo? E eu só me arrepunando, assim, eu falei assim, não, mas é porque eu já tenho um compromisso com o almoço e tudo, mas não tinha nada. Você é do Nordeste, não come bode? Não como, nunca nem comi, inclusive. Nunca nem comi. Essa história de buchada, Também não. Como é o nome daquele outra coisa que tem? Sei lá, Sarapatel, essas coisas. Eu sou daquele assim, nunca comi e já não gosto. Nunca comeu, nem sabe. Eu tô falando Nordeste, mas assim, um lugar aqui, que vocês vão passar muito mal lá é um lugar maravilhoso. Mas a alimentação é péssima, é Dubai. Dubai. Angola? Nossa, mas não se espera muita coisa assim, mas Dubai, que é aquele negócio todo lá, você não gosta da comida. Eu quero fazer uma meta terrível. pra minha equipe pro ano que vem pra Dubai. Não, vale super a pena, vale super a pena. A comida? Mas a comida não, porque assim, os temperos deles são tão fortes, Pápricas, né? porque milhões, lá tem um mercado dos temperos, né, que você tem centenas de temperos que a gente nunca nem ouviu falar. Centenas de temperos. Então a comida vem numa coisa. Eu tava, para encerrar essa história aqui, eu tava no maior hotel do mundo, em Dubai. Tava eu, uma amiga minha lá um dia, eu e duas amigas, a gente tava no quarto conversando, tudo mais, um dia incrível. E elas falaram, eu já tava assim, meio que desistido da comida, então eu só comia, eu tomava o café da manhã no hotel, que era o café da manhã continental. Ou seja, comidas do nosso lado aqui, né, do Ocidente. E eu passava o dia comendo barrinhas de chocolate Milka. Pra me dar, assim, porque eu chegava nos lugares super chiques, 5 estrelas. Eu fui no Burj Al Arab, que era o único hotel 7 estrelas do mundo, eu não aguentei a comida. Eu fui para um brunch lá, eu não aguentei a comida. Aí daí uma amiga minha tava assim, falou assim, Ave Maria, não, eu tô morrendo de fome, eu vou pedir uma pizza, não é possível que pizza aqui não preste. E pediu sim uma pizza, né? Beleza. Deu um dado momento, interfonaram, tem uma pizza aqui. Ela desceu. Demorou pouquíssimo, ela subiu sem a pizza. Ué. Eu falei, cadê a pizza? Ela falou, Pex, eu abri a caixa, quando eu senti o cheiro, eu entreguei pro rapaz, não pode ficar para você. Olha só. Meu Deus. A gente sofre. Imagina eu como sofro, né? Eu fui aqui em Minas, quase na divisa da Bahia. Mendes, você é nojento pra comer? Pergunta. Mendes? É. Meu Deus. Jura? Muito, muito, muito. Aqui é o oposto, eu não sou nada. Eu fui em Minas. Eu admiro, na mas sou divisa meio da enjoado Bahia, também. E aí fiquei 3 dias lá. Quando eu cheguei lá, a água deles era escura. Ui. E eu tava tinha com tanto chovido assim muito. na água mineral. Uma garrafinha de água mineral. E eu fui controlando, bebendo aquela pouquinho, só molhava a boca, Silvano, para não beber a água lá. E chegou uma hora que acabou a minha água mineral. Aí eu peguei, tinha uns pés de coco, eu catava os cocos e tirava a água para poder beber a água do coco, porque eu não ia beber água lá. E nem me toquei. Quando eu vim embora, eu falei, Regina do céu, a mulher fez chá, eu bebi chá lá. Não tomou água, mas tomava chá. Mas Mas tava fervido, né? Tava bem? fervido. mas Mas a água, isso. ele trouxe uma garrafinha de água pra mim ver. A cor da água de lá. eu não bebi. Mas Eles hoje a gente tem beberam. tanta amizade com essa família. Eles contam, né? E aí eles chamam ele de Zé Prosa. Zé Prosa, E Zé Prosa, você não tomou da água, mas tomou o chá. É prosa porque eu não como de qualquer coisa, né? Eles fazem, eu ele não é como prosa qualquer... A Regina enjoada. come Prosa tudo. pra eles é a pessoa enjoada.
Eu fui pra Manaus, cara, me serviram aquele negócio, daí fui ver o Encontro das Águas. Que é lindo. Maravilha. Daí começou a anoitecer, tem a Golden Hour lá, bonito, pra tirar foto. Daí me levaram pra praça principal, lá perto do teatro, que é histórico. E uma fila, assim, daí tinha umas 2 mulheres vendendo aquele trem lá, que vem numa cuia, né? E eu disse, meu Deus do céu. Que negócio? Tacacá. Ah, Daí, a hora que eu vi música. a mulher pegar a concha, assim, nada contra, ok? Eu sou do sul, a gente tem chimarrão. vocês têm a nojeira de vocês, que eu acho que é que chama e daí- chimarrão. E daí a mulher fez assim, ela pegou aquela baba e ergueu lá em cima é. e colocou dentro da cuia. E eu, É, eu e não já comecei a me dar dança Nem de provou? vômito. Eu Não, não como presta quiabo por atenção. causa da baba. E daí ela pegou e colocou um negócio verde, que daí ela disse pra mim que aquilo ali fica fervendo há 7 dias ou 15 dias. Ah, sim. E daí ela jogou uns camarão, e daí ela colocou um caldo em cima, aquele negócio quente, e botou dentro de uma cestinha, porque senão queimava minha mão Certo. naquele negócio. Embalagem. E daí os meus amigos que estavam comigo, cada um pegou o seu e mandou bala tomando aquele negócio. E eu enchia a boca, eu não sabia se eu cuspia ou se eu engolia. E daí Mas tu tava com nojo ou achando ruim? Os dois. É que assim, meu medo era, cara, esse negócio não ferveu 15 dias, porque ele é tóxico, ele mata. E a baba, eu pensei, nossa, aquela baba vai vir na minha goela e eu vou acabar vomitando. E não consegui comer. Daí todo mundo acabou, um cara acabou primeiro. Se você não gostou, eu disse, cara, eu não consigo. Minha boca tá... não consigo comer dele. Me dá aqui então. 2 Virou. segundos, virou. Não, também não bebo, Virou, não. mas eu preciso encerrar, porque, enfim, a gente passou muito aquele papo gostoso que a gente vai se embora, né? Já eu vou pedir as redes sociais e tudo mais pra galera que tá com algumas dúvidas com você sobre esse método e nas tuas redes sociais, mas eu queria encerrar nesse clima gostoso mais perguntando o que é que vocês comem, que a outra pessoa que não é da região considera ceboso. Eu vou começar por mim. Eu como um prato que as pessoas que não são da minha região olham pra mim e dizem assim, que lavagem é essa? O pessoal fala pra mim que é cuscuz, né? Aí eu deixo banhado em leite com carne e ovo. Aí aquele olhinho da carne fica no leite. Sim. E eu acho isso assim um dos pratos mais gostosos do mundo. E quem tá comigo diz que não aguenta nem ficar do meu lado com tanta nojeira. Ai, ai, ai. Eu vou servir E um pouquinho agora? pra Eu sei. Quer Pode saber? ir. O quê? O meu? Que eu como que vocês falam, não acredito. Tipo Porque isso. eu sou nojento, Ovo né? Ah? Ah, vai, Não, fala. não é ovo cru. É aquela parte da galinha que fica os ovos dentro lá. toda A aquela- sambica? Não, não é sambique. É lá dentro da galinha mesmo, na Croaca? parte interna, que fica o ovo ali, Mas formação do ovo. é aquele corte que fica, tem o rabinho pra cima, mas Não, dentro... esse é o Não, sobre ali, ele não. parece não é. uma tripa. É, lá dentro onde da o galinha ovo mesmo vem, assim, fica onde fica a formação do ovo ali, vai estar a geminha Eu mole, nunca vai nem crescer. ouvi isso. Eu gosto daquilo lá. Gosta daquilo lá? Eu gosto. Vocês? E a Regina fala assim, amor, você é tão nojento, você come esse negócio? Eu falo, Vixe, agora eu tenho como tanta coisa. a Regina come de tudo. A Regina não tem... Até hoje, eu não conheço uma coisa que a Regina não come. E a família dela, assim, eu acho que... O que você imaginar, pra comer, ela come. Tá, beleza. Mas uma coisa Mas que tu um- come que é assim, rapaz, os mulher, outros, como é que tu come isso aí? Frango com quiabo, com bastante baba. Aí meus meninos olham e falam, mãe, pelo amor de Deus, você vai comer isso? Delicioso. E tu, filho? Adoro. Olha, meu marido briga comigo que eu não tenho pena porque sou gente. Porque de manhã é pão com ovo, de noite é pão com ovo. E todas as viagens é algo com frango. Mas isso todo dia? Todo dia. Todo dia tu come ovo? Sim. Ovo e frango. Eu como média de 7 a 8 ovos por dia também. É mesmo? Porque não dá fome depois, ele sacia. Gente, olha que papo gostoso, né? Veja que foi uma roda de samba aqui, né? A Foi. gente falando e tudo De mais, tudo. falando Posso disso. falar só uma coisa? Claro. Você falou desse... Como que eu vejo hoje esse pessoal que tem tudo e a gente não... A dificuldade era muito maior. Eu vejo assim que... Não é minha essa frase, mas de alguém que... Os tempos bons faz homens fracos. E os tempos ruins, difíceis, faz homens fortes. E isso é muito óbvio hoje que você pega... Hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. Exato. Ninguém Exato. quer ir lá Que é fazer. botão Exato. mágico, né? Então você pega essas pessoas que teve aquele tempo difícil, ele enfrenta qualquer serviço. Eu vim do Paraná nos primeiros dias, eu trabalhei 3 dias de uma semana de servente de pedreiro. Até hoje eu não recebi, mas eu não fiquei parado, eu fui lá e trabalhei. Então
Os tempos bons faz homem fraco e tempos ruins faz homens fortes. Ontem, como eu estava falando para vocês, eu saí daqui, né? Era 10h30. Mentira! 11h30 eu saí. Eu cheguei em casa, era perto de meia-noite. E eu me sinto muito validado enquanto ser humano, enquanto trabalhador. Eu não busco facilitações para minha vida, eu busco, assim, escalabilidade, eu busco tudo que a vida pode dar, mas eu não quero, assim, pensar que as coisas vão vir fácil, que nunca virão. As coisas são trabalho, esforço, né? Óbvio que você sempre puxa para um lado onde o esforço mais inteligente, porém, esforço. Eu sofri um período da minha vida quando eu vim trabalhar nessa metalúrgica, Pex, porque fazia 3 turnos. E o turno que eu trabalhava à noite, eu tinha vergonha de dormir de dia. A Regina, às vezes, entrava no quarto, na pontinha dos pés. Eu chegava em casa às 6 horas da manhã, ela entrava às 8 horas, às vezes eu falei, eu tô acordado. Sim. Porque eu ficava pensando, quem dorme de dia é preguiçoso. Sim. Eu já passei por muito isso. Eu já passei por muito isso também, isso é engraçado, né? Eu também, tu falou de frase, eu também lembrei de uma que diz assim, as pessoas fracas, elas fazem pouco e sempre acham que estão fazendo muito. Sim. Já os fortes fazem muito e sempre acham que estão fazendo pouco. Né? E até hoje ali na sala ali, a mulher falou assim, quem que vocês acham que vai ter mais sucesso? Uma pessoa que nasceu de uma família, nasceu no berço de ouro que tem tudo, ou quem nasceu lá numa favela que teve toda a dificuldade? Na roça. Ou na roça. Ou na roça, né? De cada pessoa. Não importa onde a pessoa está e quem ela é, onde ela quer chegar, né? E quando você é determinado e quer chegar, nada vai segurar. Nada vai segurar. Porque Deus não escolheu o Mendes ou a Regina ou essa pessoa para ter sucesso. Ele olha todos como os filhos, né, de Deus, né? E ele faz a parte dele e cada um tem que fazer a sua parte. Deus deu a mesma oportunidade para todo mundo. Sim. Resta nós saber se a gente vai fazer a nossa parte. Eu vou até falar aqui, né, até nós falamos, tem off aqui, às vezes, você é Lula ou Bolsonaro? Pode ser qualquer um lá. Se eu não fazer a minha parte, não vai adiantar nada. Muitas pessoas ficam esperando, eu quero que o Bolsonaro ganhe para mim progredir, eu quero que o Lula... Não, você não vai a lugar nenhum, é você que tem que fazer. Você que tem que levantar, arregaçar suas mangas e enfrentar o que precisa de enfrentar. Matar, como diz o amigo, tem que matar um leão por dia e fazer o negócio acontecer. A gente finalizando com essa fala vegana de Mendes sobre matar um leão por dia. É isso aí. Eu quero pedir as redes sociais de vocês todos para a gente seguir e começar a acompanhar um pouquinho dessa rotina, né, de grande esforço e sucesso. O meu Instagram é josé.mendes10. José.mendes 10, 10 numeral. Numeral. Maravilha. Regina? O meu é Regina Mendes. Só isso assim, não tem ponto, nada? Não. Bacana. Pegou um bom. Vocês são ativos lá nas redes sociais? Posta aí coisas do dia a dia? Que bacana. Se não postar, a Silvana cobra. Eita. Silvana Bianca. O meu é Silvana Rosa, tá Silvana Rosa no Instagram, mas se jogar no Google me acha também. E eu sou Pex Diniz, PXS Diniz, querendo agradecer aqui esse papo gostoso, bom demais, né? Rapaz, se tivesse aqui, faltou um bolinho, tem bolo lá em cima. Esse cara toma bolo todo dia, 5 horas, tem que comer o bolo. Tem que ter um bolinho aqui. Vamos fazer um combinado aqui? Bora. Eu tô devendo um almoço pro Luciano, marido da Silvana, né, um churrasco. Aí no dia você vai junto com eles lá em casa, né? E aí nós vamos conversar bastante. Mas é carne de gado, né? Ceboseira aqui. Não é bode. Não é bode, não. É uma picanha. Se eu chegar lá e for galinha da Angola, eu não faço nem de educado, eu volto pra trás. Hoje nós temos luxo de comer a picanha. Então, graças a deixa quieto. Deixa pra lá. Quero agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui nesse papo. Rapaz, esse podcast foi cumprido, porque afinal de contas, né, falei, né? Quando a gente tá aqui, o papo é bom, quando a gente tá entre amigos, a conversa vai-se embora. Se eu não me engano, era tu, né, Mendes, que falou que se travava com câmera, com essas coisas lá. Eu até quero deixar um convite. Posso deixar um convite aqui? Vai. Você que quer empreender, não importa se é casado, se é só homem, só mulher, se você trabalha no CLT, da mesma coisa. É possível começar do zero e sim faturar 1 milhão ainda... Esse ano ainda, tá? Eu faturei 2 milhões no primeiro ano, então você pode faturar 1 milhão. E a gente tem todo um passo a passo, como ensinar isso, como duplicar, e você também depois pode até ensinar outras pessoas a faturar. Pode estar no CLT, pode ser só empreendedor que já empreende, quer ter outra fonte de renda. Eu estou aqui para contribuir. Só chegar lá na sua rede social e dizer, Mendes... Quero empreender. Quero empreender. Me ensina.
E você que curtiu esse papo, curta aqui esse podcast, como vocês viram, foi orgânico, foi engraçado, foi vida real. Deixa teu comentário aqui para nós, tem alguma dúvida, se você quer pegar alguma receita com Regina, deixa aqui para nós também. E manda para todos os teus amigos, compartilha bastante, porque esse é papo onde você sabe que isso aqui é sobre next level, é sobre você ensinar as pessoas que todo mundo aqui sim pode ter a vida dos sonhos. E a gente se encontra no próximo Geração Cast.